Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao PIB em Casa, a nossa celebração comunitária. Bem-vindos, você que é de Botucatu, você que faz parte da Primeira Igreja Batista aqui da nossa cidade, você que tem nos acompanhado, que faz parte dessa comunidade virtual, sejam todos e todas muito bem-vindos. Nós estamos aqui com uma equipe reduzida, nós estamos trabalhando dentro do que pedem as autoridades públicas de saúde. Então, temos feito tudo com o maior cuidado e com o maior carinho para que você possa ficar na sua casa, para que você possa participar desse esforço coletivo, para que a gente possa, tão logo, voltarmos às nossas celebrações. Daqui a pouco, nós teremos a transmissão ou a retransmissão de alguns louvores que nós tivemos aqui na nossa comunidade. Esses louvores, eles têm o objetivo de levarmos a adoração, de cantarmos juntos canções que marcaram o nosso coração, a nossa história comunitária aqui, mas também trazer à memória o tempo da nossa comunhão, trazer à memória o tempo que a gente tinha a nossa celebração aqui, ou seja, reviver esse momento. Como diria o poeta, viver é relembrar e relembrar é viver. Então nós vamos retransmitir esses louvores que foram gravados aqui na nossa comunidade, e eu espero que possa edificar o seu coração. Antes disso, eu tenho alguns recados para você. Nós estamos com a programação #PIB em Casa. Nós temos tentado promover, nós temos tentado criar programações online para que você aí na sua casa seja edificado, E a partir da semana que vem nós teremos uma agenda que vai agitar aí a sua programação online. E nós pedimos que você compartilhe, que você participe. Na terça-feira, no dia 7, a partir das 8h30, nós teremos uma live com o meu amigo Tiago Grulha. Nós estaremos juntos na mesa da comunhão virtual, partilhando sobre música, sobre fé, sobre esperança em tempos tão difíceis. Então, dia 7, próxima terça, eu e o Tiago Grulha estaremos numa live, batendo um papo, e eu peço que você compartilhe, que você participe, você vai poder interagir com a gente ali na live. Então vai ser um tempo muito especial. E nas outras semanas eu estarei convidando outros amigos e amigas para estar nesse papo, nessa mesa, compartilhando um conteúdo que eu espero que seja edificante para todos vocês que estão aí em casa. Tá bom? Um outro recado que eu tenho para você nós vivemos tempos difíceis. Mas quando eu olho para o Evangelho, uma perspectiva da partilha, ela ilumina o meu coração. Os tempos são muito difíceis. E no Evangelho existe uma palavra que norteia todo o pensamento de Jesus de Nazaré, que significa compartilhar. Nós aqui na Primeira Igreja Batista em Botucatu, entendemos, à luz do Evangelho, ninguém deve ser obrigado a dar dinheiro ou sustentar um projeto religioso. Isso é uma coisa. Mas, por que eu tenho enfatizado que nesses tempos de caos, eu acho que a igreja tem um papel fundamental de sinalizar o reino de Deus, e essa é a reafirmativa que eu quero fazer para você essa noite. Nós aqui, da Primeira Igreja Batista em Botucatu, temos o compromisso e reafirmamos para nós, nos tempos que se chama hoje, esse nosso compromisso de ser sal da terra, luz do mundo e um sinal histórico do reino de Deus. O que significa isso? Significa que através da igreja, nós praticamos a partilha, nós participamos do reino de Deus. Nós fazemos o reino de Deus acontecer. Então, quando você compartilha aqui na Primeira Igreja Batista em Botucatu, você não faz por um sustento de uma obra religiosa ou de um projeto religioso, mas faz porque entende que aqui nós compartilhamos e nós fazemos com que o pão chegue em outros lugares e na mesa de quem precisa. Aí na sua tela vai ser projetado o número da nossa conta e também um e-code, onde se você estiver assistindo na televisão, você vai poder, através da câmera do seu celular, fazer a leitura desse e-code, e ele vai te encaminhar para esse site, onde você vai poder fazer ali a sua doação. E toda partilha
que acontece aqui na Primeira Igreja Batista em Botucatu, ela tem essa substância, pelo menos essa é a nossa oração, o nosso desejo. Qual é a substância? A substância é o desejo de partilha, o desejo de compartilhar, o desejo de dizer assim, eu tenho e por ter, eu reparto, eu compartilho. Essa é a minha oração por você, meu irmão, minha irmã que está na sua casa, que você possa compartilhar, que você possa ouvir a voz de Deus dizendo assim, olha meu filho, eu tenho dado a você. E quando eu dou a você, não é para você acumular, é para você repartir. Que você faça isso com generosidade no seu coração. Que você faça isso com alegria no seu coração. Porque é assim que a Bíblia nos pede. Eu tenho orado pela nossa comunidade. Os tempos são muito difíceis. Para que não falte pão na casa que se chama o lugar onde o pão é compartilhado. Por isso eu convido você, enquanto nós retransmitimos as canções que cantamos aqui em outros tempos na nossa comunidade, que você possa aproveitar esse tempo e fazer a sua partilha, fazer a sua oração de gratidão a Deus. Enquanto você canta, que você agradeça ao Senhor, que você possa orar a Ele, pedindo para que Ele cuide da sua casa. Essa é a nossa oração do lado de cá também. Aproveite essa canção, faça a sua partilha, entre no site, use o e-code, faça o seu compartilhamento. E eu oro para que jamais falte na sua casa. Oro para que jamais falte na sua mesa, para que você sempre tenha o que repartir, para que você sempre tenha o que compartilhar. Vamos cantar, vamos acompanhar esses louvores que edificaram a nossa vida e que eles possam reedificar mais uma vez a nossa fé. Deus abençoe vocês. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado
Traços para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem merecê-lo, Deus mas sim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É isso aí, pessoal. Que esse louvor possa alimentar os nossos corações, possam alimentar a nossa esperança e que isso possa inspirar também a sua fé. Essa é a minha preocupação, eu tenho compartilhado com irmãos. Eu tenho orado por todos irmãos e irmãs que estão em suas casas nesse tempo de solidão, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, em relação à espiritualidade, como que a gente está cuidando da nossa espiritualidade, como que a gente está cuidando daquilo que a gente tem no âmbito da fé, no âmbito da nossa comunhão com Deus. Por isso que esse impressionante amor, que esse amor que rompe todas as barreiras, possa alcançar você aí na sua casa, inclusive romper as barreiras do distanciamento que nós precisamos viver nesse tempo. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E agora eu gostaria de compartilhar com você uma palavra ao seu coração. Essa é a minha oração, esse é o desejo da minha alma, que essa palavra possa edificar a sua casa, edificar a sua fé, edificar a sua espiritualidade. Nós estamos na série de Haikais, é uma série que nós começamos já há algum tempo atrás, e ela ultrapassou aí os limites do início da quarentena, e ela vai nos conduzir durante algum tempo, até quando o Senhor quiser continuar falando conosco através dela. E hoje nós vamos falar sobre a solidão. Hoje eu gostaria de falar para você sobre a solidão, essa realidade tão presente nas casas, nas famílias, esse sentimento que aguçou nessa quarentena, tenho certeza disso. Mas nós vamos pensar sobre isso, e eu espero que essa palavra de esperança possa inundar o seu coração. Por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, nós estamos aqui diante do sermão de Jesus aos seus discípulos e a uma multidão que o seguia. Jesus está dizendo algumas coisas muito interessantes e esse texto falou muito comigo. Eu convido você a ler a partir do verso 30, para a gente ganhar um tempinho aqui. Depois você pode ler a partir do versículo 25 na sua Bíblia, mas eu queria chamar a atenção a partir do versículo 30. Diz assim, ó: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? O que vamos vestir?
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa edificar a nossa espiritualidade nessa noite. Esse texto me chamou a atenção por quê? Porque normalmente nós usamos esse texto para falar a respeito das coisas. Para falar que Deus vai cuidar, que Deus vai sustentar, que Deus vai suprir, e é verdade. Mas esse último versículo me chamou a atenção que Jesus não está falando apenas de coisas. Porque Deus não fala só de coisas materiais. Ele fala dentro de uma perspectiva integral. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu acho que uma das coisas que a solidão traz para nós é algumas preocupações. Uma das características da solidão é o sentimento de abandono. Sente a solidão, ou é acometido de solidão, aqueles que entendem que estão sozinhos. O que é importante diferenciarmos? Solidão de solitude. Solitude é o ato voluntário, é a entrega voluntária ao estar sozinho. Eu escolho estar sozinho por um caminho que eu quero trilhar. Dentro de uma corrente chamada corrente de espiritualidade, muitos buscam esse caminho de espiritualidade na solitude. Eu quero ficar sozinho durante um período, eu quero ficar sozinho durante um tempo, e isso me ajuda no encontro interior. Agora, nós estamos vivendo uma realidade diferente. Foi-nos imposta a necessidade de estarmos sozinhos. Então não é uma solitude. Foi-nos colocado o cárcere caseiro, o cárcere residencial, e isso gera a solidão. Nós podemos transformar isso em solitude, mas é muito difícil. É um caminho que nós precisamos escolher. Isso aqui daria uma outra mensagem, não é disso que eu quero falar essa noite. O que eu quero falar essa noite é o sentimento de estar sozinho sem querer estar sozinho. É o sentimento de sentir-se abandonado, esquecido, sozinho. Essa é a solidão. E o que Jesus está dizendo é que existem males que chegam à nossa vida. E todos os dias os males vão chegar à nossa vida. Queiramos ou não queiramos. Desejemos nós os males diários ou desejemos nós não ter esses males diários na nossa vida. O que Jesus está dizendo é, cada dia traz a sua porção de angústia, de solidão, de desespero, de uma depressão. Então, o que Jesus traz é, pessoal, diante das intempéries da vida, eu quero que vocês saibam que eu cuido de vocês. Porque quando vocês começam a se esquecer das coisas que eu faço por vocês, é como se vocês não me conhecessem. É como se vocês não tivessem experimentado de mim e do meu amor. Então, na porção diária de cada mal, saibam que eu estou com vocês todos os dias. Então não me perguntem sobre amanhã,
Porque o amanhã geram angústias dobradas. Por quê? Porque você tem a angústia do hoje e pode ficar angustiado pelo amanhã que trará suas próprias angústias. E o que Jesus está dizendo é que isso se torna um ciclo infernal na sua vida, porque quando nós começamos a pensar na perspectiva da falta, na perspectiva do esquecimento ou do abandono, nós nos esquecemos de quem Deus é. E nós perdemos a percepção de ver. É como se tivessem tirado os nossos óculos e nós ficamos como que cegos e não conseguimos perceber o agir de Deus. Então Deus, na boca de Jesus, está dizendo assim: olha, vocês não podem deixar de ver as coisas que eu tenho feito para vocês. E aí Jesus usa um exemplo para eles, dizendo assim: ó, vocês já observaram os pássaros na natureza? Já observaram os lírios no campo? Flores que às vezes não são nem percebidas. E elas se vestem, e os pássaros que às vezes não são nem notados, e eles se alimentam. E o nosso Pai, que sustenta tudo e a todos, cuida deles, não vai cuidar de vocês? Então Jesus é radical no exemplo. Jesus é radical no ensino para dizer assim: por que é que vocês estão perdendo a perspectiva de cuidado de Deus? Mas essa é uma tendência natural. Por quê? Porque a população, ou o tipo de pessoas que Jesus está dizendo aqui, eram pessoas que viviam diante de um caos, de uma opressão de Roma, de uma falta, de um roubo que lhes era acometido, que eles eram submetidos todo o tempo, com impostos injustos, com propinas que eles tinham que pagar aos publicanos, com a escassez de alimentos. E Jesus está dizendo assim: vocês estão sendo consumidos pela angústia. Vocês estão sendo consumidos pelo caos em volta de vocês. E vocês estão se tornando um caos dentro de vocês mesmos. Então Jesus é como se estivesse pegando no rosto dos discípulos de uma forma amorosa, jamais abusiva, dizendo assim: olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eu não esqueço de vocês. Eu não abandono os meus filhos. Não há de faltar alimento, cuidado para os meus filhos. Se eles aprenderem a olhar para mim e perceberem que não estão sozinhos. Deus não muda as circunstâncias. Ele muda pessoas. E Ele quer mudar o nosso coração essa noite. É como se estivéssemos com Jesus aos seus pés, escutando na montanha. Ele está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E quando ele diz isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, no versículo 33 do capítulo 6, ele não está dizendo para buscarmos a religião. Ele está dizendo para buscarmos o melhor ser humano que nós podemos ser. E encontrar o melhor ser humano que nós podemos ser é encontrar a Deus e é ser encontrado por Deus. E quando nós conseguimos encontrar o melhor ser humano que a gente pode ser, com o melhor ser humano que Deus quer nos transformar, nós passamos a perceber essa interação entre nós e Deus. Então nós já não mais nos sentimos sozinhos. Nós já não mais nos sentimos abandonados, porque nós sentimos o nosso caráter sendo cuidado e transformado dia após dia. E nós somos tocados por um espírito que foge ao campo físico. E é sim nas esferas da metafísica, é sim nas esferas da fé, é sim das esferas que eu não posso dizer para você, ó, é assim.
eu só posso dizer para você, acontece. Inclusive quando eu não quero crer. Inclusive quando as circunstâncias à minha volta dizem assim, eu tinha tudo para não crer. Inclusive não estou com vontade de crer. O Espírito, Ele vem e fala aos nossos corações. Por quê? Porque eu me lancei em ser alguém melhor. Eu me lancei nesse absurdo da fé. Eu me lancei nesse absurdo das incompatibilidades de informações de realidade. Por quê? Porque eu entendi o mal. E o mundo é mal. E o amanhã vai ter o seu mal. Mas quando eu me lanço nele, dizendo assim, olha, Senhor, não tem a quem recorrer. Eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem dos céus e da terra. Esse olhar para o monte não é um olhar de certeza, é um olhar de esperança. E nem sempre a esperança trabalha no campo da certeza. A esperança trabalha no campo do esperar, do esperançar. Por isso que Jesus está dizendo assim para os discípulos, olha, prestem atenção no que Deus está fazendo. Aí você pode dizer, mas Deus está fazendo? Eu não consigo ver. É isso. Mesmo que a gente não consiga ver, Ele está fazendo. E talvez esse seja o chamado de Deus diante dos discípulos, dizendo assim, vocês não estão percebendo, né? Os discípulos vão dizer assim, não, Roma está aí, ó. Inclusive, Senhor, semana passada, um soldado pegou o meu filho mais velho e espancou o meu filho mais velho. Inclusive, Senhor, o meu marido, semana passada, foi extorquido por um cobrador de impostos. E o Senhor está dizendo aí que Deus está trabalhando. E Jesus está dizendo assim, basta cada dia o seu próprio mal. Se vocês olharem para mim, vocês vão perceber que vocês não estão sozinhos. Porque eu jamais abandono ninguém. Inclusive, a perspectiva de abandono só cabe para quem um dia não esteve. Então, por isso que a lógica de abandono não cabe em Deus, porque Deus nunca não esteve. Deus é, Deus foi e Deus sempre será. Então a perspectiva de abandono não encaixa em Deus, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sempre esteve, Ele está e sempre estará. Então nós deixamos de enxergar, por quê? Porque nós somos consumidos pelo mal. E a solidão, eu dei toda essa volta, construí todo esse caminho para dizer que a solidão é fruto de um olhar que se desvia de Deus. Ser consumido pela solidão é fruto de um olhar que se afasta de Deus. E você pode estar me perguntando, pastor, então todo mundo que sente solidão é porque se afastou de Deus, está desviado da fé? Por favor, não é disso que eu estou falando. Não é na ótica do desviado da fé, não é na ótica do tá na mão do diabo. Não, esquece isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de ser consumido pela realidade à nossa volta. E eu e você, todos nós, em tempos principalmente de Covid-19, em tempos de mortes, em tempos de recordes sendo quebrado atrás de recorde de pessoas morrendo, nós somos tentados a ser consumidos pelo mal e pela solidão. Mas o que eu quero trazer à sua memória é palavras que trazem a esperança. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia as más notícias. E o amanhã, Deus estará lá. No amanhã, Deus estará lá.
Pastor, e se eu continuar me sentindo solitário amanhã? Você tem todo o direito. Mas o que você precisa saber é que você não está. Pastor, e se eu for consumido por uma angústia amanhã, uma ansiedade, um mal-estar? Você tem todo o direito e nada mais humano, meu filho e minha filha. Mas o que você precisa saber é que Ele está lá. Ele não te abandona. Olha, pessoal, não existe em Deus nenhuma perspectiva de olhar para mim, para você dizer assim, está faltando fé, hein? Eu vou deixar você sozinho um tempo aí para você aprender a ter fé. Não existe essa lógica em Deus. Ele está conosco, diante, inclusive, dos nossos lamentos, dizer assim, misericórdia, Senhor, está morrendo muita gente. Senhor, misericórdia, as pessoas estão morrendo. Deus não vai olhar para nós e dizer, nossa, que bando de chorões, hein? Nem sabe que eu faço umas coisinhas aí e tal. Deus não é assim, pessoal. Deus está dizendo assim, eu sei, filhos, eu estou chorando também a morte dessa gente toda. E eu estou com vocês, chorando as lágrimas da humanidade. Por isso eu quero dizer para vocês, vocês não estão sozinhos. Parem de se preocupar com amanhã. Parem de pensar que eu não estarei lá. Parem de pensar que vai faltar algumas coisas para vocês. Parem de ficar correndo atrás das coisas. Parem. Parem de pensar que eu virei os meus olhos ou fechei os meus olhos para a humanidade. Eu acho que esse é um grande haikai que nós temos que fazer nesses tempos. É reinterpretar e ressignificar o momento que nós estamos vivendo, pessoal. Não deixarmos a nossa fé acabar. Nós não estamos sozinhos. Apesar de todo o mal, apesar de toda a maldade, apesar de toda a dor, nós não estamos sozinhos. Quando eu olho para Jesus dizendo, não se preocupem, meus filhos, é para a gente não se preocupar mesmo. Infelizmente, no curso da história, isso foi transformado em teologia da prosperidade. Nesse endemoniamento do pensamento cristão, onde as pessoas se acovardam diante da realidade da vida e dizem assim, não, Deus diz para eu não me preocupar, então eu lavo minhas mãos, eu sou filho do rei, está tudo certo, não, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. Não é disso que Jesus está falando. Em nenhum momento, em circunstância alguma, é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é, eu não deixarei vocês sozinhos. E eu vou cuidar de vocês, tanto quanto, muito mais, eu cuido da erva do campo e cuido do pardal. O que Jesus está dizendo é de uma transformação da nossa perspectiva da dor. O que Jesus está dizendo é de uma transformação da nossa perspectiva da realidade. Pastor, como é que eu sei que, apesar dos meus sentimentos de angústia, de solidão, de tristeza, de abatimento, eu não estou sendo consumido pelo mal e pela maldade? Como eu sei que eu estou vivendo corretamente o dia de cada vez e o mal de cada dia? Como é que eu sei, pastor? Quando você deixa se encher pelo Espírito do Evangelho. Beleza, pastor, mas o que é o Espírito do Evangelho? O Espírito do Evangelho é, não vai faltar pão. Nós não vamos deixar ninguém dormir com fome. Nós não vamos deixar ninguém sem o que comer. Por quê? Porque nós entendemos que Deus manifesta a sua presença nessas coisas. Quando você entender que você não tem que encher a sua prateleira de comida para não faltar para você, mas que você tem que repartir para que não falte para o outro.
Quando você começar a entender que quanto mais você reparte, é onde Deus cuida de quem não tem. E que nesse repartir, na matemática do reino de Deus, quando você dá, é o que você ganha, você percebe que você não está sozinho e você não está sendo consumido pelo mal, pela maldade. E você está sendo cuidado pelo Senhor e Ele está transformando o seu caráter. Quando você começa a entender, que Deus não está causando mal à humanidade, mas está cuidando das pessoas. Cuidando do coração, cuidando da esperança, cuidando da alma. É isso que Jesus está dizendo aqui, pessoal. Porque Ele está falando sobre as preocupações da vida. Por isso, eu queria concluir essa reflexão. Eu queria finalizar a reflexão dessa noite, perguntando para você, para que você responda para você mesmo. Você tem ido dormir todos os dias angustiado e angustiada pelo dia de amanhã? 2. Você tem se perguntado quando tudo isso vai acabar? Para que você volte logo à sua vida e que tudo volte a normal? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer, não é? Mas eu queria perguntar para você essa noite. O quanto que você tem orado para Deus trabalhar o Espírito dele dentro de você nesses tempos difíceis? O quanto que você tem orado para o Senhor para dizer assim, Senhor, me ensina a ser parecido contigo nesses dias de dor e de dificuldade. Eu tenho me perguntado como é que eu vou sair dessa crise, eu não sei você. Porque eu corro o risco de sair mais egoísta. Eu corro o risco de pensar somente nos meus e nos da minha casa. E eu corro um sério risco de me tornar um prepotente da fé. Mas eu tenho orado todos os dias pedindo, Senhor, não me deixe me transformar nesse tipo de gente. Eu tenho orado pedindo, Senhor, me transforme em alguém parecido contigo. Em alguém semelhante ao Senhor. Na solidão, nós somos alcançados por um nome. O Emanuel, um Deus conosco. Para que a gente possa ser transformado à sua imagem e semelhança. Para que a gente possa ser renovado todos os dias na graça e na misericórdia. Para que a gente negue os espíritos malignos que rondam a nossa mente, o nosso coração, todos os dias. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. O mal e a maldade não são maiores do que o seu Deus. Por isso a minha palavra essa noite é: peça olhos que possam ver. Peça um coração que possam sentir. Peçam um espírito quebrantado e contrito para que vocês possam o perceber com vocês. Porque Deus está. Porque Deus é. Deus sempre será com vocês. Eu queria orar. Orar pelo seu coração. Orar pela sua casa. Orar pelo seu espírito. Para que você
seja transformado, transformada à imagem e semelhança do Deus da esperança. Eu convido você a fechar os seus olhos. Aí onde você estiver. E quando você estiver. Quem sabe você tem sido consumido pelas lágrimas do desespero, da tristeza, a sombra da depressão paira sobre a sua casa. Mas nessa noite eu quero pedir que, em nome de Jesus, a luz que iluminou o mundo, a luz que dissipou todas as sombras, a luz que trouxe à tona todas as coisas boas do reino dos céus para a história da humanidade, que essa luz paire sobre a sua casa. Se for para descansar em alguma sombra, que seja na sombra do Onipotente. Que você possa encontrar descanso. Que você possa encontrar o amparo que você tanto precisa. Que você possa enxergar e sentir o abraço acolhedor do Pai nessa noite. Dizendo: não se preocupe com amanhã, meu filho. Não se preocupe com amanhã, minha filha. Porque eu estarei lá, te esperando. Você jamais estará sozinho, estará sozinha. E sabe, você tem se perguntado: como é que vai ser, Deus? E ele diz assim: olha, eu estarei lá, fique tranquilo, eu estarei lá. Que a paz que excede todo o entendimento inunde cada casa, cada lar, cada coração. Que essa voz ecoe, abençoando todos e todas, sem ninguém ficar de fora. No poderoso nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Agora e para sempre. Amém. Amém. Que essa palavra possa ganhar vida dentro de você. Não se esqueça do que Deus faz, meu irmão. Não se esqueça. Não se esqueça. Amém. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí nas suas casas, às vezes no seu trabalho, quem sabe, ou quando você estiver assistindo. Que você possa ser guardado pelo Espírito do Evangelho, o Espírito da mensagem, o Espírito da graça. Que essa mensagem possa produzir muitos frutos dentro de você.